Muito boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui já marcou 20 horas e mais uma vez estamos aqui ao vivo no Espaço Devi para a nossa agenda, sempre anunciada lá no nosso feed. Estamos aqui com uma convidada do projeto Mães e Carreiras, ainda em homenagem ou em lembrança ou em reflexões sobre a vida, né, a jornada de uma mãe, que ao mesmo tempo o que é a vida da maioria, né, com um trabalho a zelar, com uma carreira a zelar e a cumprir, muitas atividades ainda concomitantemente à maternidade. Para hoje nós estamos recebendo a psicóloga e professora universitária, doutora Ana Luísa. Já está por aí, vamos aceitar aqui, pegar este. Receber, né? Vamos receber a professora Ana Luísa. Muito obrigada às nossas amigas participantes aí, Ana. Oi, Fátima, boa noite. Boa noite, pessoal. Eu disse que prazer receber a Ana aqui. Já comecei a apresentar nosso projeto aqui do Mães e Carreiras, né? Dei uma faladinha no início. Uhum. E que lembra que também não é tão engessado assim, tá, pessoal? Quem está aí na presença, podemos discorrer e aproveitar ao máximo essa aula hoje com a Ana Teixeira. Então, vamos primeiro, Ana, muito bem-vinda, tá? Eu também quero te receber qualquer hora fisicamente, tá? Com certeza, Fátima, com certeza. Pode ser de máscara, tá? Sim. Torcemos que seja logo sem máscara. Tem que ser de máscara agora. Por enquanto, e não sei por quanto tempo, mas dá bem para a gente ir organizando assim, né? Participando também e já numa nova realidade, mas dá para a gente se adequar. Com certeza. Ana, com certeza. Ana, vamos em primeiro lugar, antes de dar continuidade, eu vou ver como é que está o nosso som, o que as gurias dizem aí. A Betânia Moraes. Betânia. Oi, Betânia, querida amiga. A Rose também está aqui, a Rose, nossa amiga Rose Klafk, obrigada. A Rosilene Morandi, Betina, o Jean e a Vitória, né? Podiam nos sinalizar aí de como está o sinal, gurias, se tá boa a voz, porque o retorno, aí senão a gente usa o fonezinho de ouvidos, né? Ninguém tá falando nada, que às vezes o retorno tá demoradinho, sabe, Ana? Ah, tá, porque não responderam. Tá. Ou então o retorno pode estar demorado até eles. Eu creio que estou com um bom sinal aqui, mas... Para mim, para tu... Tu estás me ouvindo? E a minha voz, como é que tá para ti, Ana? A tua está ótima. Tá muito boa. Ah, que bom. Tá bem nítido, assim. Aí depois a gente pode tocar. Pessoal que está aqui, pode interagir, tá? Estamos aqui para receber também a opinião e a interação de vocês. Se quiserem divulgar e compartilhar aí com algum amigo, vocês sabem que é só ir no aviãozinho ali e compartilhar. Também para ilustrar e para premiar as mães participantes, aí nós temos um kit bem lindo que está sendo sorteado, que será no dia 28. Então, Ana, por que o Espaço Devi, que é um espaço que comercializa cosméticos, florais quânticos, produtos para saúde integrativa, para
para trabalhar o bem-estar e a saúde como um todo, e tem parcerias também com profissionais na área das terapias, da psicologia, inclusive, da nutrição, diversas áreas, como a gente entende que o ser humano, de múltiplas facetas, necessita de muitas, lançar mão de tudo isso para contribuir. E por que fizemos, então, Mães e Carreiras? Faz parte de um dos nossos valores, que é nos unir, nos relacionar com a comunidade, com as pessoas com as quais a gente convive, e além da nossa convivência, justamente porque a internet nos abriu grandes portas, né? A internet nos abriu essas possibilidades. E então julgamos que o tema mãe seria muito bem-vindo para a gente abordar. E fiquei muito feliz de você, Ana, professora, psicóloga, professora universitária, tem um grande trabalho aí de pesquisas que a gente sabe, didata da biodança, né? Tem também pesquisa junto aos índios, que é uma cultura fantástica, que quisera nós, né, mais, nos espelharmos mais aí nessa cultura, e tudo mais. Professora de várias meninas que inclusive atuam aqui no Espaço Levi, falamos na Ana, todas dizem, eu tive aula com ela, foi minha prof, inclusive da Tairine, que está atuando aqui no Espaço Levi, da Patrícia da Rosa, da Ariela Pfeiffer, e do filho Feliciano também. Do filho Feliciano. Então, Ana, da mãe, né? Tinha que falar, né, Ana? Sim, é um amor de pessoa, assim, todos. Ana, todos, né? Fico muito lisonjeada, assim, muito grata de ter essas crianças, esse pessoal, esses jovens aí, que são um amor no coração, uma delicadeza, acho que entregues mesmo a essa profissão, né? Com certeza. É bom de ver, né, Fátima? É bom ver, assim. Sim. É bom ver, e aí essa área, eu sempre, faz anos que eu leio, assim, gosto do Jung, né? Faz bastante tempo já que eu me aventuro, assim, a ler algumas coisas, e não tem como a gente, não sei por que todo mundo se inspira, é uma inspiração mesmo, né? E então, vocês aí nessa área, mais ainda, Ana. Então, estamos aqui para que tu possa ir discorrendo, tá? Sobre o assunto esse Mães e Carreiras. Tu também, como a tua pessoa, como Mães que e desenvolve há muito tempo já, né, a tua área profissional, e também das tuas experiências com relação à maternidade e de alunos, né? A gente pode estar falando bem assim, livre, conforme a tua intuição e o teu direcionamento, tá? Tá ok, Fátima. Muito obrigada pelo convite, né? Já era para eu ter vindo outro momento, mas não deu, e agora estamos aqui conversando sobre um tema tão caro, né? Tão próximo a gente, assim, que identifica tantas mulheres, né? E que eu fiquei pensando assim, o que vou falar, e resolvi não planejar nada, né? Eu disse, não vou pensar nada, assim, vou ver o que a gente vai conversando, né? Mas pensando na questão da mãe, enquanto um arquétipo, primeiro, assim, antes de falar da minha experiência, é onde a vida gera, né? Pensar, assim, um arquétipo da mãe, assim, a semente, né? Onde a gente produz a partir do útero, é onde tudo é semeado, a potência, os nossos potenciais, né? O nosso ímpeto de vida. E como é que a gente pode, assim, cuidar disso, assim, né?
nesse sentido do grande arquétipo da mãe, se a gente for pensar na Deméter, né? Uma deusa grega, assim, Uhum. e que é responsável também pela plantação, pela primavera, né? Pelos Isso. frutos. E, ao mesmo tempo, se a gente vê essa potência, por um lado, a gente vê também uma desvalorização, por outro lado, né? Então, eu queria tratar esses dois aspectos, assim, como é que eles podem, como é que a gente pode, Uhum. enquanto pessoa, enquanto mulheres que são mães, e enquanto viventes também, poder equilibrar melhor, na perspectiva do coletivo, essas duas dimensões do Uhum. ser mãe, né? Interessante, porque trazer isso à tona. É, por quê? Uhum. Porque é uma potência, é a nossa própria experiência da vida. Se a gente for ver a Terra, é uma expressão, né, da grande mãe para Da mãe. muitos indígenas, para uma compreensão mais indígena, a Terra, ela é mãe, né? Ela é uma madre Uhum. terra, ela é uma Pachamama. Ao mesmo tempo que é a geradora de vida, ao mesmo tempo é o espaço de muita exploração, a nossa terra, né? Por conta de muitas concepções, inclusive a ideia mesmo do nosso capitalismo, né? A ideia Uhum. de um masculino que muitas vezes destrói, que entra na terra, se apropria, invade, né? E como é que a gente pode lidar com essas dimensões tão poderosas e cuidar mais do que significa ser mãe no sentido mais amplo? Me vem essa questão, assim, né? Bem interessante. Também esse paralelo aí, essa uma comparação, né? Seria um paralelo Sim, da sim. importância aí da mãe, da deusa e com a mãe natureza. Tem tudo a ver essa abordagem tua. Porque se a mãe, vamos pensar a partir da terra, né? Se é onde se gera vida, por que que a gente intoxica tanto a terra? Por que que a gente descuida? Por que que a gente Uhum. invade? Por que que a gente não se sente pertencente? E, ao mesmo tempo, como trabalhar uma perspectiva de vida que a gente possa ir cuidando e indo para o essencial, né? Quer dizer, é cuidar da semente, é cuidar da gestação, né? Quando tu falas mãe e profissão, assim como a gente pode também conciliar essas duas forças, que são forças tão Uhum. intensas. Uma, enquanto mãe, é algo tão orgânico, né? Eu me lembro da minha gestação, assim, as duas eu tive os meus dois filhos de cócoras, né? Olha que lindo. E aí foi uma experiência, assim, cada uma foi bem diferente, apesar dos dois terem sido de cócoras, né? E eu me lembro que o exercício que eu fazia era ficar de cócoras, ter força para ficar de cócoras, né? E o primeiro, que foi o Uhum. Léo, eu tive 12 horas de contração. E aí, quando eu cheguei na sala, eu disse, cadê a sala? Cadê a cadeira? Cadê a cadeira? Que eu já não via mais nada, né? E aí foi aquela felicidade, primeiro filho, né? E eu não sabia, eu tive que aprender um monte de coisas, né? E dentro desse aprendizado que eu tive, assim, foi esse de encontrar a potência dessa semente, de cuidar, né? Da semente que gera Uhum. vida, né? E o Léo, ele me ensinou sobre o verdadeiro, assim, como primeiro filho, o verdadeiro sentido do amor, né? Esse foi, assim, um grande ensinamento, assim. Esse movimento que é de reciprocidade, assim, que um ser precisa de ti e tu precisa desse outro ser. Como viver Uhum. isso, né? E, ao mesmo tempo, que essa vivência não seja de uma simbiose, né? Que seja ao mesmo tempo de autonomia e de reciprocidade, que é um desafio que eu Uhum. vejo para a nossa existência, né? Como a gente se perceber como um ser que tem Uhum. uma profunda ligação com o outro, com a vida, com a natureza, e ao mesmo tempo sentir que isso é a verdadeira autonomia. E ao mesmo tempo largar, ter que soltar. É,
né? Uhum. Então, eu lembro, assim, que junto com a vivência do Léo, eu sou cearense, né? Tô vendo minha irmã tá aqui, Ana Paula, que bom. Felicidade. Ah, que Oi, Ana legal. Paula. Tá. Então, eu vim de Fortaleza muito nova, com 23 anos, né? E logo depois já tive o Léo, assim, um ano, assim, já estava com essa experiência. Tu, tu vieste para Santa Cruz direto, Ana? Não, eu vim para Santa Maria para trabalhar com biodância e Hum, argila. E, entendi. porque eu me formei em psicologia, estava me formando em biodância e vim trabalhar com biodância e argila com o Dorli, né? Trabalhei muito tempo com Hum. argila e tudo mais. Só que 15 dias que eu cheguei aqui no Sul, eu conheci meu marido. No encontro, Opa! numa maratona de biodança, a gente se conheceu logo, a gente se apaixonou e aí viveu assim um grande amor, né? Então, quer dizer, o Rio Grande do Sul te prendeu aqui de várias formas. De várias formas. Tanto Até pela, hoje está aí. Uhum. tanto pela dimensão do amor, né, e da maternidade, como pela dimensão profissional. Então, isso sempre veio muito junto. É isso que eu pensei assim. Ana, e veio muito junto para ti. E como eu digo, o objetivo de a gente estar aqui também, falou em pertencimento, né? Em todas nós mães, todas as gurias que estão aí, ó, com quem a gente está conversando, pessoas que vão possivelmente assistir ainda essa live depois. Não é um privilégio de uma nem de outra, né? Com a questão mesmo do capitalismo, que fortemente quase que nos obriga, né? E muitas vezes é por livre e espontânea vontade, é por uma realização pessoal, é por uma necessidade de cumprir missão determinados trabalhos. Mas a questão de conciliar mãe e carreira, mãe e trabalho, é uma coisa que tu vai dar a tua experiência aí, mas é algo que nós todas estamos falando da mesma coisa, né? Da mesma realidade. Então, no momento Sim, que tu fala aí de ti, ó, da grande, que sempre veio meio junto, não é algo da Ana, né? Da Ana sim. Teixeira, que é professora universitária, não é algo da Fátima, nem da. É muito amplo, é muito comum e muito. A gente pode dizer, né, Fátima, que é arquetípico a vivência do ser mãe. Inclusive, mesmo as mulheres que não Uhum, têm filhos, elas podem exercer esse arquétipo da maternidade, né? Que é de sim, isso é gerar, que é de cuidar, que é de sentir essa profunda interligação com a outra pessoa, né? E ao mesmo uhum, tempo, como a gente vai também viver a nossa autonomia, aquilo que eu falava, né? Ao mesmo tempo que é uma ligação tão forte, tão genuína, que te transforma, que sai de ti, né? E que é uma criação, ao mesmo tempo também como a gente vai se autogerir nisso, porque são duas perspectivas uhum, também, são muito instintivas e ao mesmo tempo são muito simbólicas, né? Um é a vontade de gerir, de fazer a gestação, de produzir, de criar, e outra é essa vontade que a gente tem também de se expandir, né? De explorar, de ocupar uhum, espaços, de sentir que a nossa presença ela tem valor, a nossa voz ela tem valor, ela pode influenciar na vida, que a gente não é refém, né, de situações que a gente vive, mas que a presença, do pertencimento, né, e do amor e dessa relação toda que a gente, porque no fundo é uma relação de aprendizagem. Eu fui compreendendo assim, e todo o meu processo também como psicólogo, processo terapêutico, que a família que a gente vive, os filhos que a gente tem, os pais que a gente tem, são oportunidades de crescimento. sim, Muitas vezes até nem são pessoas que a gente tem a maior afinidade, como às vezes a gente tem com amiga, né? Como às vezes a gente tem, sei lá, com as pessoas que não são do uhum, nosso parentesco sanguíneo, mas são pessoas que a gente está ali porque precisa aprender, precisa vivenciar. E parece que os sim, filhos, eu sinto assim como se fossem assim, nossos grandes mestres, que nos sim, confrontam, né? Que nos colocam
num lugar ao mesmo tempo de como é que tu saiu de mim, ou como é que eu te adotei, né? Não é? E tu me É um, confronta tanto como pessoa. tanto, é um desafio que só provoca mesmo reflexões e evolução, Amadurecimento, né? amadurecimento. Amadurecimento. Então, assim, é como a gente não precisa ter medo do confronto para crescer. A gente cresce, a nossa consciência se desenvolve a partir do momento que a gente é confrontado, né? E aí nasce uma consciência mais ampla. Enquanto a gente está no paraíso, quer dizer, nessa dimensão paradisíaca, mais uterina, não há essa separação que a gente precisa viver para que nasça a consciência. Então, o Que é próprio após o nascimento, que é se tornando mãe mesmo. após o nascimento, tanto o filho como Uhum. a mãe, né? Só que no decorrer da vida da relação, a gente sempre vai vivendo essas pequenas separações e confrontos com o filho, que também precisa existir, e aí ele precisa nos confrontar, né? Ou a própria situação dele, às vezes uma situação de doença, ou situações de N que a gente vive de relações, né? De dificuldades e ao mesmo tempo de muita amorosidade, nos coloca em xeque, perturba a gente. E essas perturbações, Uhum. se a gente conseguir enfrentar, são os potenciais que a gente precisa viver e ampliar, né? Ampliar. Ampliar esses potenciais. Dá força a esses. Exatamente. E como a gente pode, dentro de uma sociedade, que a gente, além de exigir que a gente trabalhe muito, a gente também gosta de trabalhar, porque a gente também gosta de sentir a nossa realização, em qualquer trabalho que seja, né? Como é que a gente vai manter isso, esse espaço de liberdade, de autonomia, que é único e que só pertence a cada um de nós, né? Não pertence a nenhum filho, a nenhum marido, a nenhum companheiro, nada, é a gente mesmo. E, ao mesmo Certo. tempo, esse espaço que precisa ser compartilhado com o outro. Então, tanto os filhos como as mães precisam compreender isso, né? Que não é mais toda Uhum. relação que se mantém no útero, quer dizer, é aquela relação simbiótica, aquela relação que eu quero controlar o outro, que eu quero que o outro seja como eu quero, ela é uma relação perigosa para a saúde, porque ela tira do outro a capacidade de se diferenciar. Então, a gente, enquanto mãe, a gente vive organicamente a indiferenciação, né? Que é quando está Uhum. no útero, a criança, depois a própria amamentação, essa relação tão forte, e esse desafio de se diferenciar, que é se tornar único. E a gente não pode abdicar disso. Aí que eu vejo que a profissão, né, pelo menos assim, na minha experiência e de outras mulheres que eu vejo, ela ajuda esse processo, né, de diferenciação, de expansão. Eu me lembro que o Léo dizia assim, eu trabalhava muito como pesquisadora nas aldeias indígenas. Ainda trabalho, mas como eu estava fazendo mestrado, depois doutorado, né? Aí eu dormia nas aldeias, tudo, só queria saber de Guarani, Guarani, encantada com tudo isso, né? E claro, sempre compartilhando com a família. Aí o Léo disse, mãe, o que que tu faz nas tuas pesquisas com os índios? Aí eu disse, Léo, eu pesquiso como eles comem, o que que eles sentem, como dança. Aí ele disse, tu não poderia me pesquisar como eu como, como Ah, eu sinto? Foi uma dor, Fátima, no coração, né? ai, judiaria. Ele estava pedindo atenção. E aí eu olhei para ele e disse, Aham. poderia, Léo, mas agora não dá, né? Quer Ai, dizer, isso que tu, então, como conhecendo toda aquela pergunta, sentindo o sentido e ainda sendo profissional, e disse teu exatamente. não. Disse o não. Então, é isso que eu quero dizer. O não é importante porque é a diferenciação, né? E é também Uhum. a gente apostar que o outro tem direito à autonomia. No momento que a gente pode ser aquela mãe mais invasiva, né? Aquela mãe que pega o filho e que não deixa que ele tenha a sua própria personalidade, né? Que engolfa os filhos, ou a gente pode ser aquela mãe que, não, eu preciso ver a minha vida e tu precisa viver a tua vida, né?
E isso é amor. A gente ter a capacidade de dar limite é uma capacidade amorosa e de uma segurança da nossa própria existência e de uma segurança da existência do outro. Né? Do outro, né? É muito importante o limite é amor, né? Já Exatamente. tem um grande escritor aí, que eu lembro na época dos meus filhos pequenos, que ele até veio aqui, tu deve... que deu tudo certo aí, Tudo Ana? certo, tudo certo. Eu coloquei o carregador. Ouvindo, para mim deu uns ruídos, né? Isami Tiba, né? Que trabalha muito essa questão, que fala muito nas obras dele sobre o limite, né? Amar e é um limite... O limite é o continente, né? Se a gente não tem um continente, que a gente pode chamar de um vaso, a gente não desenvolve a capacidade de acolher as nossas problemáticas, os nossos potenciais, e aí a gente joga para o outro. Isso é não ter limite entre a nossa própria realidade e a realidade do outro. Né? Então, ao longo da vida, a gente vai sendo capaz, se vai trabalhando para construir o nosso próprio vaso. E isso nos dá um limite, porque nos dá o continente, a capacidade de acontinentar o que é nosso e de distinguir o que é do outro. Né? Claro que nos primeiros momentos da vida de uma criança, os 2 primeiros anos, é importantíssima essa atenção mais qualificada. Daí vem também a amamentação, né? Que pra Nesse gente período, né? Esse período, que para a gente geralmente às vezes é 4, 6 meses, mas poderia até ser mais prolongado, né? E que exige a criança está mais vulnerável ao nosso inconsciente, né? A criança está mais precisando desse apoio, mas quando ela tem esse apoio, essa condição, depois muita coisa ela vai descobrindo por si própria. Né? Tu falaste de que 2 a 4 meses. Seria importante mais, Ana? Mais uma atenção um período um pouco maior? O que a gente vê em muitas pesquisas, né, e experiências é que a criança, quando ela tem uma atenção mais qualificada até os 2 anos de idade, depois ela tem muito mais, uma capacidade maior de autonomia. Né? Mas essa atenção qualificada não precisa ser aquela simbiótica, onde tu nega a tua existência para tu estar com o outro. O outro, ainda que seja filho, não pode ser uma desculpa para tu negar a realização da tua própria existência, porque cada um precisa realizar essa semente, esse poder de criação. Na verdade, é realizar a própria maternidade consigo e com o mundo também. Porque a gente questão tem do uma equilíbrio, de com novo. os nossos filhos, né? E a gente tem uma maternidade também com as nossas criações. Né? Sim, com a nossa autorrealização, né? Com a nossa missão. O Hillman chama de daimon, né? Que seria aquilo que autorrealizar, tu te realiza na vida. Né? E tu ajuda outras pessoas a se realizarem. Sim, é a questão do servir, né? É a questão do nosso servir. Cada um tem um dom, tem um porquê. Então, também tem que ter conciliado. Então, no frigir dos ovos, né, Ana, tudo é a busca desse equilíbrio, né? Tá sempre aí na corda, buscando esse equilíbrio, porque nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Até aí nessa situação do bebê, da separação, da educação toda, do trabalho. Isso porque se a gente for ver enquanto padrão arquetípico do materno, né, do ser mãe, da maternidade, a gente possui essa grande capacidade de gerar, dessa indiferenciação, e ao mesmo tempo o cuidado que a gente precisa ter para não ficar preso a isso. Entende? Por quê? Porque quem não vive bem o seu potencial, o seu aspecto mais simbólico, positivo do materno, a pessoa também tende a ficar com uma tendência a ficar fusionada
na relação com o outro, que é também próprio do materno, porque é uma condição da maternidade. A gente tem essa vivência, esse potencial, né? Então, quem vive mais o padrão arquetípico do materno, se vive no seu aspecto negativo, também vive nessa questão de ficar fusionado no inconsciente das pessoas, né? De ficar engolfando, de não deixar com que as pessoas desenvolvam a sua autonomia, de ficar muito invadindo a vida delas. Ao contrário, se tu vive a dimensão mais simbólica, assim, da significância, do aspecto mais positivo da maternidade, ela se expressa no cuidado, na criação, né? E na autonomia, nessa potência de tu produzir para o mundo, né? Como a Deméter produz, ela é responsável pela primavera, entende? Sim, a deusa da produtividade, né? Da produção Da de fertilidade da alimentos, terra, da isso. fertilidade. É. Agora, se a gente for ver no mito, né, a gente tem a Deméter e a gente tem a Perséfone, que é a filha dela. A Perséfone é roubada Ó, por Hades. eis aí a live aquela que nós vamos fazer ainda um dia. Ah, pois é, já estamos aí Porque aí, ensaiando, né? sim, eu estava louca que tu pincelasse um pouco, porque não tem como fugir também, né? No assunto maternidade, tu já pôde trazer a deusa. E Sim, sim. então, agora, Pode falar, Fátima. não, a deusa, essa outra aí, que A é a Perséfone. A Perséfone. Perséfone é a filha da Deméter, né? Então, quando a gente fala de maternidade, a gente precisa falar de filho e de filha, né? E de filha. A filha. Então, a Perséfone estava ali com a Deméter, feliz da vida, estou simplificando, né? E aí o Hades rouba a Perséfone, que é o deus das trevas, né? Do obscuro, do sombrio. Ele rouba. E aí a Perséfone fica um tempo, então, nesse mundo inferior, nesse mundo sombrio. E a Deméter, como uma boa mãe, ela fica enlouquecida porque a filha dela é roubada dela, né? E aí ela diz assim para Zeus, né? Se ele não trouxer a filha dela de volta, que Zeus é o Deus Todo-Poderoso, né, grego, e ela não ia dar mais a primavera, ela não ia mais plantar nem semear. Então eles fazem um acordo. O acordo é que a metade do ano a Perséfone fica com Hades, no mundo sombrio, descobrindo sobre esses próprios potenciais e os medos, os assombros, e 6 meses ela fica com a Deméter. E aí o desafio da Perséfone, enquanto padrão arquetípico, né, que seria daquela que assume o lugar de filha, daquela que é a Coré, é aquela que não quer crescer, é aquela que precisa crescer. E para crescer, ela precisa aprender a viver sem a mãe. Ela precisa aprender por ela mesma, com autonomia. Como tu ter uma relação tão profunda com o outro e, ao mesmo tempo, ser autônomo. Entende? Então, esse é um Sim, desafio muito grande, né? Eu vejo assim, para muitas mães e mesmo para pessoas que não são mães, mas que possuem esse padrão arquetípico, né? É viver essa relação entre Deméter e Perséfone, né? sim, aí há muitas vezes o sofrimento, né? Que faz Sofrimento, parte do tanto que. crescimento, né? Quer dizer, é o Mas significado. Hum. enquanto for um sofrimento aí que é possível de tocar, que não crie um problema maior, uma patologia, tá tudo equacionado, né? Mas e pode gerar até sofrimentos muito mais para o lado já de uma doença. Sim, que seria um aspecto de ficar muito identificado com o inconsciente, né? Com essa Sim, dimensão de não se reconhecer como uma pessoa singular, como uma pessoa que é única porque é mãe, entendeu? E da mesma forma, o filho e a filha que precisa se diferenciar. Não pode ficar presa à vida da mãe. Ela precisa ter a sua própria vida, a sua própria existência.
né? Daí eu vejo que o Uhum. aspecto profissional, ele é fundamental para que a gente possa exercer. A profissão enquanto, nesse sentido da realização, do trabalho, daquilo que tu te experimenta, né? Porque a gente pode ver Uhum. também que a profissão é uma forma da gente viver a energia yang, que é da Também expansão, né? que é masculina, né? Que é do Que é masculino. da ação, de mais ação, também é uma forma, porque por que também muitas mães dizem que enlouquecem, né? Enlouquecem quando ficam só exercendo a maternidade, sem poder exercer fora, sem poder ter essa capacidade aí do mais forte, da ação, da construção, e ficam, né, aquelas mães que dizem como eu gostaria de estar, queria trabalhar fora, eu queria estar numa atividade, não consigo. Tem muito isso, né, Ana? Exatamente, por quê? Porque a gente precisa exercer esse aspecto exploratório yang da ação, né? E ao mesmo tempo a dimensão da maternidade, ela te coloca nesse lugar mais yin, né? Mais desse sacrifício, dessa junção, sacrifício assim no sentido assim de que às vezes tu quer ir para fora e tu tem que ir para dentro, né? Sim, sacrifício no sentido de ter que cumprir aquele papel ali que a sociedade já impôs, que é o da mãe, ou por necessidade mesmo ou por não ter uma atividade, não ter se formado. Vamos pensar nessa mãe que não tem um mercado de trabalho, que não está conseguindo um trabalho fora e que ela precisa, não pode, então tem que trabalhar fazendo as atividades, cuidando do filho, todas as atividades domésticas e É quando a do lar que maternidade, dizemos, né? é quando a maternidade ela é um impedimento para a pessoa se realizar, né, Uhum, profissionalmente nessa outra perspectiva. Isso não precisa ser assim, né? A gente tem o direito de viver e o direito e ao mesmo tempo a conquista cada vez maior assim, das mulheres de viver essas duas dimensões de forma integrada, né? E para isso a gente precisa também de uma uhum. referência coletiva, de um coletivo que valorize isso, de companheiros E, também que ajudem, que sim, e dividam. como é que tu vês essa referência coletiva e de companheiros? Como é que é essa relação, assim, de um modo geral? Olha, eu vejo que a gente ainda vive numa sociedade muito machista, né? De um Uhum, masculino que invade, que não valoriza as mulheres, esse papel, né? A gente ainda vê muito assim, como eu estava comparando com a questão da terra, né? Ainda é uma sociedade que não uhum, valoriza essa condição maior que é da gente gerar vida, né? Então, a gente está meio assim no mundo ainda caótico, mas em transformação. Por um lado, a gente tem uhum, experiências, eu vivo isso, a experiência de um companheiro que compartilha muito, que cuida muito, né? Que assume a paternidade de uma forma feminina, né, nesse sentido uhum, do indie. Então, isso facilita muito, assim. Eu fiz muitas viagens, né? Eu dormia nas aldeias, eu pesquiso, eu faço o que eu quero. E meu companheiro diz assim, faz e gosta disso e se realiza. Então, isso é uhum, diferente da situação de muitas mulheres que não têm isso, né? Ou não tem uhum, uma pessoa que vai ajudar ali a dividir esse espaço e que a pessoa fica aprisionada, né? Então, é fundamental que a gente trabalhe com os nossos parceiros, com as parceiras, né? Enfim, com o coletivo, essa, é, é, essa condição de esse, dignidade, essa esse condição de diálogo também, né? equilíbrio, Esse diálogo trazer para a conversa, trazer para a consciência, né? Por isso trazer que para a consciência. eu acho interessante te abordar, perguntar sobre isso, porque eu acho que é muito bom a gente trabalhar, ver aquele aspecto todo positivo, lindo, de construção da maternidade, mas é também trazer o que está pegando hoje no na nossa sociedade, né?
o que tá acontecendo e que pode ser pensado e trazido à consciência para que isso, aos poucos, vá... Porque não tem curso de psicologia e universidade que chegue a tempo, né, Ana? É, E é, profissionais que chegue a tempo, que eu quero dizer, para até essa transformação que tu acabou de falar, eu é, vejo que é lenta, é que é bem lenta e ao lento. mesmo tempo a gente pode trabalhar cada vez mais na educação isso. Uhum, Então, por exemplo, ali no pós-graduação em educação, que eu sou professor no pós-graduação em psicologia da Unisc, né? Então, são questões que a gente debate muito isso, debate com os alunos, com os professores, e a gente acaba, então, colocando esses conteúdos na sala de aula, discute nas famílias, com os filhos, com os companheiros, entende? Nesse sentido uhum, também, essa abordagem junguiana eu acho muito interessante, porque o Jung diz que todo mundo tem o seu oposto em si, né? Aquilo que a gente falava do yin e uhum. yang, ele chama de ânimos e ânima. Então, que a mulher tem Sim. uma dimensão do ânimos, que é uma dimensão do masculino, e que precisa exercer E, isso para integrar a sua personalidade. Tá? Então, como uhum, mulher, eu preciso viver esses aspectos yang da minha expansão, da exploração, de ocupar espaço, de sentir que tem um valor, de semear trabalhos, projetos, para me realizar como mulher. O homem, da mesma forma, para ele se realizar como um homem na sua totalidade, ele precisa encontrar a sua dimensão feminina, que o Jung chama de ânima, isso. né? Ânima. Uhum. Então, para ele, e ele pode encontrar essa dimensão do feminino sem achar que está se tornando, né, mulher, sem É achar mulher fazendo. que é fraco, né? Então, é uma redimensão do que é o próprio masculino e o feminino e do que é homem, do que é ser homem e mulher, né? Uhum. Então, quando a gente começa a trabalhar isso, aí o homem ele precisa cultivar essas qualidades da sua ânima. E como é que ele cultiva essas qualidades? Cozinhando, cuidando dos Uhum. filhos, trabalhando com Ajudando, arte. trocando a fralda do filho, buscando, trabalhando a Isso, arte. isso. Mas Plantando. Ana Menezes, querida, eu já fui da área da educação, já trabalhei com professores, inclusive com alunos, lá quando eu tinha 19, 20 e poucos anos, quando eu trabalhei na educação mesmo do município. E desde aquela época já me perguntava quanta contradição entre uma sala de aula e uma realidade. Uhum. E eu vejo que a educação difícil, né? Depois aí, como tu disse, trabalhamos nos nossos alunos, essa questão toda, mas isso lá na graduação. Então, de novo, dentro da educação, ainda nessas primeiras anos de vida, onde se molda, onde se percebe, onde se capta, é bastante falho ainda, né, Ana? Porque tu traz um assunto que não é falado todo dia, que a gente não está discorrendo. É o preconceito ainda, como tu diz, do menino que vai ajudar a fazer atividade mais feminina, já ainda é taxado de que está sendo mulherzinha, né? Essa coisa toda. Do outro lado também tem. Mas à medida É que a algo gente cria muito. um valor, né, Fátima? A questão é assim, a gente Uhum. precisa criar um valor, e criar valor é criar um pensamento, uma reflexão em torno da Mas isso, integralidade do ser humano, sim, né? mas criar esse valor tem que vir, tem que trazer essa discussão para criar esse valor, tem que ser Sim, prática, tem que ser prática, tem que ser realidade, tem que ser. Vai criar um valor como, Ana? tem que ser conteúdo da sala de aula, tem que ser pesquisa, né? Isso. Tem que ser Uhum. provocado, problematizado. E isso é educação. Educação é a gente Provocar debates, trabalhar para que as pessoas educação, sejam mais íntegras. E ser, educação. e para a gente ser mais íntegro, a gente precisa, no meu entendimento, trabalhar a questão do feminino e do masculino.
né? Mas no teu entendimento ele tem tudo a ver. E educação, como diz o próprio nome, né? Educação, do educere, né? Educar é tirar de dentro, né? Exatamente. É buscar tirar, coisas que já existe, já tá, já me faltou a palavra agora, não é atemporal, né? Exatamente. E isso mexe assim também com a opressão, eu vejo não só com a mulher, mas com o próprio homem também. Porque muitas Sim, vezes o os dois homem, lados. ele, eu quero dançar. Ah, tu vai dançar? Não pode, né? Ah, eu quero ser um artista. Ah, eu gosto de cozinhar. Ah, eu não quero trabalhar tanto como o modelo de masculino que a gente cria, né? Ah, eu não posso. Então também a gente vai abafando, aniquilando essa qualidade da ânima, que é da intuição, do cuidado, e aí cria uma polarização entre a possibilidade, inclusive, do homem e da mulher se encontrarem. Porque se tu polariza um Uhum, aspecto que eu tenho que ser muito feminina, e ser feminina quer dizer anular toda a minha força yang, né? Eu também não vou encontrar com interesse uma outra pessoa que viva também uhum, esses dois potenciais, essas duas dimensões, né? Quer seja na questão do ânimos, quer seja na questão de ser mulher, da ânima, e aí vem outras discussões também de gênero que também a pessoa vive, né? O seu ânimos e a sua ânima, né? Numa dimensão independente das suas escolhas de parceiros, independente das suas escolhas sexuais. Então, o uhum. Jung dizia, assim, eu estou cada vez mais convencida disso, de que o papel da educação é ajudar as pessoas a fazer o seu processo de individuação. O que é esse Uhum. processo de individuação? É tu encontrar a plenitude, a amplitude dos potenciais da vida em ti mesmo. E para isso, quanto Uhum. mais complexo, quanto mais abertura eu tiver, quer dizer, quanto mais relações, experiências, mais eu vou conseguir amplificar a minha subjetividade. Quanto mais eu vou circular mais, com mais fluidez na diversidade das relações do mundo. É. E aí a gente E, pode encontrar a dimensão mais criativa e transcendente da existência. Onde tu e sente que você pode, cria, que gera. e, e com tudo isso encontrando, sendo esse ser assim, o que automaticamente o ser humano fica? Feliz e realizado e bem-estar. E por que isso está tão longe do ser humano? Está tão longe a sensação de feliz de verdade, de bem-estar de verdade, de poder se ser completo, único e não depender, não terceirizar, não depender do outro para ser feliz. Tem tudo Aí a ver, né, Ana? agora tu perguntaste uma coisa bem complexa e bem importante, Fátima, que eu vejo assim, ó. Porque às vezes a gente quer ser feliz sem atravessar as nossas sombras. Aí a gente não Uhum. encontra a luz, entendeu? Aí não encontra mesmo. Não encontra, porque a gente só encontra a luz, quer dizer, esse potencial mais luminoso, né, que nos faz sentir Esse, o melhor de nós mesmos, quer dizer, as melhores qualidades de nós mesmos, da vida, né? Quando a gente também consegue descer no mais profundo, que seria a dimensão do Hades que eu falava antes, que é esse desafio da do Perséfone. escuro, do É escuro, do sombrio, da daquilo que, noite, tipo assim. daquilo que a Uhum, gente tem medo, daquilo que a gente acha que é vergonhoso, e por isso a gente coloca no lugar escuro. Mas aquilo que, uhum. se a nossa energia psíquica, se ela ficar presa a essa vergonha, a esse medo, a esses enfrentamentos que a gente precisa, ao não enfrentamento que a gente precisa Ao fazer, não enfrentamento. Uhum. se ficar presa nisso, ela também não vai servir para a nossa luminosidade, porque ela está presa ali, Justo. entendeu? Então a gente não pode fazer um caminho mais curto, né? A gente não pode falar, eu quero ser feliz, eu vou aqui
tirar um atalho, né? Uhum. Tem até o mito dos gêmeos Guarani, eu acho interessante, que eles dizem assim, quando a mulher estava na encruzilhada, ela olhou para um lugar que tinha muita mata e outro que tinha asfalto, né? Trazendo esse paralelo, Uhum. assim. Aí essa, eu Fazendo, vou por uhum. aqui pelo asfalto porque é mais... eu vou mais tranquila, Aparentemente mais fácil. mais fácil. Mas qual é o desafio? É da gente entrar na mata. Entrar na mata, simbolicamente, é entrar nas florestas, enfrentar os bichos, as serpentes, as Enfrentar onças, as as pedras, pedras. cair um tombo, se cortar e saber como fazer para melhorar. É, Exatamente. Nós é mais fácil o atalho. exatamente. Enfrentando isso, a gente desenvolve aquele vaso, né, que a gente falava, quer dizer, essa condição de Uhum. saber qual o teu limite e qual o teu potencial. E de Lao reconhecer no Tse, outro. De Lao reconhecer no outro. Tse, Lao Tse fala do fazer o vaso, teu próprio vaso, teu barro faz o teu próprio vaso. É. E aí, Construir o nesse vaso do teu próprio sentido, barro. exatamente, Lao Tse. e nesse sentido, né, Fátima, quando a gente compreende isso, a gente também tem um respeito maior pelo outro, né? Uhum, sim, Então, tem a empatia, né? tem a Te coloca no empatia, lugar. quando tu te percebe no âmago, vamos trazer aqui do teu feminino, tu vai também compreender o âmago do masculino do outro, porque esse masculino, para tu sentir Uhum, o âmago do teu feminino, da tua realização como mulher, tu precisa sentir essa dimensão do masculino em ti, né? E aí essas coisas vão ficando mais claras e tu vai tendo a noção do perigo, a noção de onde é que tu te relaciona e tu não te relaciona, a noção de respeito, e a ética vai se fazendo por aí, né? A ética é isso, é a noção do respeito e do temor. Se a gente perde o temor, que é quando tu perde o temor pelos deuses, tu mata os deuses, né? E aí também uhum, tu não respeita também. Então, é essa relação sutil que a gente precisa estar antenado e que vai trazendo esse equilíbrio dessas forças e que, no meu entendimento, se expressa na expressão da pessoa, do seu trabalho, que tu fala de profissão, né? Profissão é a gente uhum, exercer o trabalho, quer dizer, a tarefa, a tua tarefa da vida. Qual é a tarefa uhum, da vida de cada pessoa? Cada um de nós merece descobrir isso. E a gente precisa viver inúmeras relações para descobrir isso, né? Assim como uhum. também essa dimensão do que é maternidade, né? Do que é ser mãe, do que é essa potência, que é também encontrar um milagre da vida. Assim, eu me lembro que um médico anestesista, aí foi a minha segunda, né, gestação, a Janaína, aí que ele disse assim, se os médicos tivessem mais oportunidade de vivenciar esse parto de cócoras, a gente seria mais humilde, ele disse. Eu achei muito legal, assim, essa fala dele, Uhum. porque ele disse no sentido, assim, de que a aproximação do milagre, né? A pessoa nascer sem nenhuma interferência, assim. Quer dizer que esse Uhum. nascimento, se a gente cuida da gestação, ela acontece naturalmente, né? Eu tive isso também, posso te falar da minha experiência. Não estudei esse fato, mas eu intuí. Eu intuí muito forte, senti muito isso e tive uma garra muito grande e também fiz meus partos, inclusive, sem analgesia. E preferi, eu escolhi ficar, tá? Após o laudo da médica dizendo que era possível o meu parto, né? Claro que cada caso é um caso, Sim, precisa ter natureza para isso. Mas é incrível o que eu acho, né? E é outro assunto, outra live que daria para se discorrer, né? Outro assunto agora que a gente entra, que é a questão desse parto, né? A questão sim, desse parto hoje as mulheres estão se apartando, se separando muito dessa realidade, tendo medos que está sendo doentios até, medos antes mesmo de saber como está a sua biologia, a capacidade de
de ter parto mesmo, já não está querendo ter, porque existe também toda uma cultura aí, né? Que é tão lindo se pudéssemos nos espelhar mais nos índios. Existe assim uma sociedade que a gente está criando que a gente não conhece muito o nosso corpo, né? A gente não escuta muito, né? Não tem tempo para isso. Então, eu vou ter logo um outro tipo de parto porque é mais rápido, porque eu não quero me aproximar dessa natureza animal, né? O parto de cócoras ou um parto natural, essa dor, esse sofrimento, porque também dá complicações, porque tem as questões de tempo, é uma série de questões que a gente poderia complexificar aqui, né? E, ao mesmo tempo, a gente perde também a capacidade de poder viver isso dentro de um tempo mais rítmico, né? Existe um ritmo. Claro que a gente não pode, né, Fátima? Tem pessoas que querem muito ter um parto normal, mas não tá na condição, a criança claro. não tá, né? Não, então por isso que eu digo, tem que ter o aval. Isso. Tem que ter o aval, tem que respeitar. Mas de antemão a gente negar, como a própria amamentação também, né? Não, eu quero logo trabalhar, ou então não quero muito essa relação, enfim, não vou amamentar. Porque também a amamentação, ela fala de uma entrega que tu vai tendo ali, de um vínculo que vai se constituindo, de um tempo que tem que ser tirado. De um tempo que vai ter que ser tirado. E é muito difícil, às vezes a gente não dá conta de conciliar, porque isso também não é valorado na nossa educação. Agora tem campanhas também, né, maiores na medicina, tudo, mas isso também não é. Isso também é um tema para a gente estudar na escola. Por que a gente não estuda a amamentação, né? Por quê? Por que não estuda? Por que não estuda também sobre a anatomia humana e o parto normal, né? Tu falaste agora, só para voltar um pouquinho com relação à dificuldade que também tem, a dor, o período, tudo que tem que ser vivido num parto natural, seria quase como escolher ali o asfalto e a floresta. Uhum. É mais rápido, né? E é justamente aí que a gente se confunde, né? Isso, é justamente aí que a gente troca os valores e muitas vezes não. Lá na frente, depois que vai vir o resultado, o preço, pagar o preço. Né? A gente tem algumas pessoas se manifestando, Fátima, talvez fosse bom a Eu gente não estou vendo, meu bem. Vamos ver aqui, então. Doutora Ana Luísa, revi na minha vida a relação de simbiose que minha mãe, uma mulher educada na forma religiosa. Opa, perdi aqui. Conheces ela, Ana? Hoje esclarecerá mais na nossa vida, né? Esclarecerá muito nossa vida. Sim. Sim. Porque, por exemplo, muitas vezes, né, se a pessoa não se realiza, ela quer se realizar através do filho e da filha. Né? Então, também tem muitas essas situações, assim, que a pessoa diz assim, quer que o outro seja o que eu não consegui ser. Né? Ou então projeta para o outro, inconscientemente para o filho, algo tão forte, né, que a pessoa assume aquela expectativa da mãe na sua vida. E é justamente a volta para aquela mesma questão, né, Fátima, assim, de que como encontrar essa condição de interdependência e de autonomia. E isso se dá a nível inconsciente, essa relação da expectativa da mãe em relação aos filhos e do filho, o que ele capta em relação à mãe e ao pai também, né? Mas aqui a gente está conversando sobre a mãe, né? Isso é mais sobre a mãe. Então não tem nada melhor do que cada mulher se realizar para que o filho e a filha possam se realizar. Entende? Eu disse tudo. Se a disse gente tudo tiver agora. Dúvida... Tu deixou a tua mensagem. Nada melhor do que a mãe possa se realizar, que automaticamente, então, isso é o verdadeiro aprendizado, é a verdadeira natureza linda colocada aí, basta a gente compreender, né?
E A isso é um Vaine, acho que é Vaine, trabalho. Vaine Pereira A também, a Eli, Winnie Pereira. Vicente, Juliana. Então, pessoal, obrigada pela participação e se tiver mais aqui, vamos ver aqui, ó. Esclareceria os valores que ela mantinha, é os que aprendi na faculdade. Esclareceria os valores que ela mantinha, é o que aprendi na faculdade. Ah, ela reviu na faculdade depois os valores que a mãe, falando da mãe, né? Exatamente, né? Que é uma relação muito forte, né? É uma relação muito forte, que eu acho esse teu tema, esse teu convite, vão ter outras mulheres, outras mães, né? Que pra gente, porque é tão forte que às vezes a gente não sabe lidar com essa força. Que todo padrão arquetípico, quando a gente ativa, ele também é perigoso. Ele nos ajuda a integrar, mas ele é também perigoso porque é tão forte que também às vezes nos assola, se mexe bastante com os nossos complexos, com as nossas dificuldades. Então está muito próximo o padrão arquetípico com as nossas dificuldades também, com os nossos complexos, como o Jung chama, né? Que são também tudo aquilo que a gente precisa aprender, porque está mais a nível do inconsciente. Né? E a gente sabe que não tem nada, assim, olha, uma potência mãe é algo assim profundamente, uma força arquetípica poderosa. E a gente vive... Milagre, é milagre, né? Tu já falou a palavra milagre também, como teu médico falou. É algo tão poderoso, tão... né? Força. E a gente vive esse arquétipo também a partir de instituições. A gente vive a partir da relação com os mamíferos, né? A vaca é um animal. A natureza como um todo, né? A natureza como um todo, porque a natureza é mãe e toda o reino animal, digamos, né? Todo o reino animal. Exatamente. E o que a gente tem feito? É uma força tão grande a natureza que nos dá tanta vida que a gente está destruindo. Justamente por não saber lidar, não ter aprendido a estabelecer conexões, né? Então a gente teme, né? A gente tem como lidar com os bichos que vão vir. A gente teme os temporais, né? Tudo isso a gente desconhece. Então, são forças que nos geram, que nos produzem, que nos dão vida a todo momento, todo dia, mas que a gente teima em destruir isso e desconectar. Então, aí também tem uma força arquetípica. Sim, aí tu falou na palavra conexão, né? Então, essa conexão, ela está aí, justamente conexão com esse nosso arquetipo aí, conexão com a nossa natureza, com quem realmente somos, né? Quem realmente somos. Nós estamos aqui falando de mãe, mas nós podemos levar isso para o masculino, para o homem, para todas as áreas, né? Porque eu quis amplificar, Fátima, para a gente poder pensar que muitas vezes, às vezes até se brinca, tu vai para um consultório, tudo é o problema é a mãe, né? O pessoal às vezes brinca assim, no popular, tal, ou então tudo a gente, o problema é a mãe, o problema é o pai, né? Isso é uma visão mais assim de uma visão que é do núcleo familiar, tá? Mas também a gente tem os nossos padrões arquetípicos, que envolvem a grande mãe ou o grande pai, que também falam de dificuldades que não necessariamente têm a ver só com a relação com teu pai ou tua mãe. Também. Que a gente precisa ficar antenado. Por isso que eu estou amplificando esses símbolos e essas imagens. Sim, muito, muito interessante. Né? Porque às vezes a gente pensa, eu vou resolver uma determinada situação me ligando só a essa relação, acreditando que toda a problemática é fruto dessa relação. Ou que eu tenho com a mãe, ou que eu tenho com a filha. E não é. Ali está envolvido um padrão arquetípico que eu não consigo lidar. E que é né? E aí é tudo aquilo que eu falei do que significa o padrão arquetípico materno. Né? Que envolve essa capacidade de dissolução, de estar ali no útero e também de diferenciação, né? De uma integração.
Muito show, Ana. Muito, muito bom. Foi Obrigada, quando eu te querida. falei sobre esse assunto, tu deu uma pensadinha, eu Sim. senti na energia, assim, sabe, que tu acha que foi. Eu fiquei pensando, o que que eu vou falar? Eu vou falar da minha experiência, o que que eu vou falar? Oi? Eu fiquei Mas sem eu acho que saber, né, o não, que é que eu ia falar. um pouquinho da experiência juntamente com o É, aprendizado, como tu como professora, como quanta importância aí nas tuas aulas para formar profissionais e para formar pais e para formar mães também. E então nada mais justo do que tu dar uma pincelada do que tu traz para a gente aí para deixar aqui registrado aqui no feed do Espaço Devi que tem o dom também, porque eu digo que o Espaço Devi ele é comparado a uma pessoa humana. Eu comparo ele a uma pessoa humana, ele também tem o seu papel. Ele tem um papel e se ele não cumprir o papel, não precisa estar aqui. Porque eu uhum. sempre digo, até o momento que a gente não está mais servindo, nós podemos ser eliminados. Assim eu vejo todos os objetos, como eu gosto muito de restauração, de aperfeiçoar, de restaurar algo que não está bom e fazer ficar bom e útil, é uma característica, eu digo, se isso não está bom, pode ser eliminado. Então, eu acho que tem que cumprir essa missão ao qual o Espaço Devi se propôs, que é contribuir no processo de transformação interior e exterior do indivíduo, trazendo o quê? Em vários aspectos da sua vida física, emocional, espiritual, mental, social também, né? Talvez seja por isso, por esse cumprir esse papel social que nós estamos aqui, deixando registrado, porque saúde e bem-estar, ela é muito, não é nada a ver com ter uma doença ou não, né, Ana? Sim, Ter não, uma não. patologia ou não. Então é nesse sentido que eu fico muito feliz, tá? De tu poder deixar registrado toda essa tua aula aqui, eu vou assistir de novo. Eu que te E agradeço, tá, Fátima? Agradeço. agradeço muito de ter uma docente da Unisc aqui, ter aceito. Meu Deus, eu gosto e eu também outra coisa que tu não falou foi sobre a dança, sobre Sim, os índios. E então, Ana, quem sabe tu te disponibiliza a gente conversar de novo em outras ocasiões. com certeza, com certeza. E sabia que eu vou Adorei trazer o um índio, papo. eu vou trazer um índio nativo mesmo da Amazônia, o índio Bu, que vem fazer uma vivência com a gente, umas cerimônias aqui no Espaço Devi. Vai Que bom. fazer, vai fazer atendimentos e vai estar com a gente uns 2 dias aqui agora em julho. Que legal, que legal esse teu trabalho, né, Fátima? Essa tua energia, essa tua disposição. A gente vê que tem uma coisa de alma mesmo que tu passa e que tu É, acaba eu, influenciando e chamando as outras mas pessoas. Ana, eu estudei, é como tu disse, eu fui um pouquinho já pela floresta para saber o que eu tinha que fazer para mim. Não foi fácil, não. Tem muita estrada, a gente busca estar tá sempre. Se tem dificuldade, vamos enfrentar, vamos atrás, vamos buscar tentar transpor. Então, não é. Por isso que eu faço com muito gosto, assim, com muito gosto, tudo aquilo que vem de dentro. Eu digo que eu faço o que eu amo e faço porque amo. E As duas assume, né? coisas. E assume, é muito bom isso. É inspirador, né, Fátima? A gente poder É, assumir isso e assumir eu, com leveza, com tranquilidade, para às que vezes outras eu penso mulheres que assumam também. eu precisava ter, eu podia escolher muitas vezes, eu tenho opções de escolher. Ano passado, mesmo na pandemia, eu tinha opção de escolher ou continuar com o espaço Devi ou não. Eu tive muitas opções, outras opções na minha vida. E eu pensei muito durante a pandemia, e inclusive eu investi de novo mais uma vez e entreguei todo esse espaço aqui agora físico para isso. Estou aberta. Que legal, que legal. Quero ir aí logo, logo em seguida, né? Sim, está convidada, Ana.
E aqui, vamos ver o que falou aqui a nossa amiga. Hoje eu sou uma mãe aberta, compreensiva, que ouve a minha filha, diferente da minha mãe, mas é compreensivo devido à educação que ela viveu. Então tá. Ana, que horas tu tens aí? Qual é o horário? 9h11. Olha aí, passamos do horário já, Ana. Muito obrigada, muita gratidão a esse universo que nos dê cada vez mais luz, inspiração, que a gente possa estar trazendo assuntos, que a gente possa estar podendo ocupar o nosso tempo dessa forma. Que a gente possa iluminar aí cada vez mais, né? Assim, essas sementes, essa capacidade de gestação dos nossos sonhos, né? Dos nossos filhos, dos nossos projetos, da nossa própria existência, né, Fátima? É isso que eu desejo. Amei, Ana. Amei. Ai, amei. Muita gratidão, muito obrigada para o pessoal que está aí. Então, vem mais agora nessa semana, na quinta-feira, nós temos a Janaína, uma diretora de escola, que já está mais de 20 anos também na área. Vamos ver o que elas têm para falar. Nós temos na semana que vem a delegada de polícia aqui de Santa Cruz do Sul, com a sua experiência. E para encerrar, dia 27, nós temos a doutora Leila, que é uma amiga minha, uma amizade construída aí nos meus eventos quânticos. E a doutora Leila de Porto Alegre tem muito conteúdo maravilhoso também para nos trazer sobre saúde integrativa em mãe e carreiras. Então, tá bom, querida. Um grande abraço para todos aí que estiveram com a gente. Seguimos, né? Beijos. Avante. Avante. Beijo. Beijo.